Assim como todos acreditam que a montanha não pode se mover, é assim que algumas pessoas argumentam de que esse testemunho não pode ser verdadeiro, mas não conseguem entender que todas as coisas são possíveis para Deus. Em Mateus 19:26 diz: E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: Aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Mesmo a montanha pode se mover. Mateus 17:20. E Jesus lhes disse: Por causa de vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para lá, e há de passar, e nada vos será impossível. No entanto, Deus quer que você saiba que a minha família passou pelas mãos do reino demoníaco das trevas. Embora existam muitas famílias que atravessem situações semelhantes, ou mesmo a pior condição neste mundo mau, Deus sempre estará lá para você, mesmo quando o diabo quiser te obrigar a cometer pecado. E se a graça de Deus se tornar distante para você, eles poderão destruí-lo. Eles podem tentá-los com pequenos pecados, mas o pequeno pecado é um pecado, e todos eles levam à destruição. Provérbio 16:25. Há um caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Em 5 de março de 2011, voltei da viagem de negócios do estado de Lagos na Nigéria para ver minha família. Minha esposa me contou sobre uma nova garota em nosso complexo chamado Verônica. Ela tinha cerca de 20 anos de idade, e era da República de Togo. A menina narrou a provação de seu país, e que a maioria de seus povos eram bruxos ou feiticeiros, e pertenciam ao reino marinho. A única igreja em seu governo local era uma igreja ortodoxa, e os membros da igreja, incluindo o padre, pertenciam ao reino marinho. Ela não conhecia as diferenças entre a Igreja de Deus e o Reino das Trevas. Verônica nos disse que ela também pertencia ao reino marinho, e devido à sua ambição de poder, seu tio, que era ocultista, afligia com várias doenças. As pessoas aconselhavam a sua mãe a tirá-la do país, antes que ela pudesse perder a vida. Por esta razão, ela embarcou em sua viagem a Lagos, e de lá, para Port Harcourt na Nigéria. Felizmente, ela conheceu um motorista de transporte da ABC, em Port Harcourt, que a ajudou oferecendo-lhe o seu abrigo, depois de dormir com ela, e decidi levá-la para casa em Calabar, porque ela disse que não tinha abrigo, e que havia perdido contato com seus parentes. Foi assim que ela chegou ao nosso complexo, enquanto estava com o motorista. Desde que Verônica chegou ao nosso complexo, muitas coisas misteriosas começaram a acontecer. Parecia que ela usava a nossa casa para invocar todos os demônios em Calabar para uma reunião. Certo dia, um dos vizinhos saiu às 2 da manhã para urinar. Durante a sessão de oração, disse o pastor que estava dentro de seu apartamento. Ele ficou desconcertado quando viu Verônica no corredor do apartamento com os laços da cabeça se transformando em cobra. Instantaneamente, ela confessou ao vizinho que ela tinha sido impedida de participar de sua reunião demoníaca, devido às orações do pastor que orava por 3 noites consecutivas no apartamento. No domingo seguinte, nosso vizinho decidiu levá-la à igreja para libertação. Infelizmente, seu pastor desmaiou logo na igreja, quando ele colocou as mãos na cabeça de Verônica enquanto fazia uma oração de libertação. Minha esposa narrou toda esta provação para mim, e como um evangelista, eu pregava para ela sobre Jesus Cristo, e também eu a convidei para a vigília das noites de sexta-feira. Mas depois disso, durante as sessões de oração, ela corria para fora. Depois, eu a convidei para o nosso culto de intercessores que acontecia na terça-feira. Durante a sua libertação, ela se manifestou como peixe, cobra, e depois vomitou 3 pássaros espirituais. Então ela se libertou do reino das trevas. Sua libertação marcou o início de nossa batalha com o reino das trevas. Minha esposa era voluntária para levá-la ao culto da igreja. Mais tarde, decidimos acomodá-la e levá-la como um novo membro da família. Mas poucos meses depois, o inimigo atacou. Dentro de um mês, meus negócios e os da minha esposa se desmoronaram. Mesmo o dinheiro que ela mantinha no quarto desapareceu. Depois, Verônica nos revelou que o reino das trevas decidiu desmoronar com o nosso negócio, devido à libertação que realizamos sobre ela, porque ela era sua rainha, para que assim, não tivéssemos dinheiro para levá-la às orações da igreja, mesmo para nos alimentarmos, tornou-se um problema para nós. No entanto, dentro de 3 meses Verônica ficou grávida. Ela foi enviada para a aldeia de seu namorado que a impregnou, para ficar com a mãe dele. Depois de 4 meses, ela voltou para Calabar, e o demônio a dominou completamente. Mateus 12, 43 a 45. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra.
Então diz: voltarei para minha casa de onde saí, e voltando, achar desocupada, varrida e adornada, então vai, e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali, e são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Depois de seu retorno, ela começou a manter a malícia conosco, e até mesmo disse às pessoas que iria lidar com minha esposa. Quando ela estava conosco, ela nos contou sobre uma mulher que também pertencia ao mesmo reino que ela, e nos aconselhou a ficarmos longe desta mulher, devido ao seu plano sinistro contra minha família. Por isso, ela se aliou com essa mesma mulher para atacar minha esposa. Um dia, minha esposa, que estava saudável, foi ao mercado para comprar alimentos, e desmaiou no mercado. Fui chamado para encontrá-la na Universidade de Calabar, no hospital de ensino. Por isso, ela se afligia com vários tipos de doenças. Ela não conseguia dormir e nem andar. Ela ficou afligida por quase 3 anos. Após sua alta hospitalar, logo assim que ela entrou em casa, ela gritou de que devíamos tirá-la de casa, ou então ela morreria. Eu tive que levá-la para a igreja, e depois para o hospital, mas a doença não era diagnosticada, apesar de terem sido feitos vários testes que foram realizados sobre ela, exceto o da malária, e o da febre tifoide. No entanto, Verônica continuava estimulando de que minha esposa iria morrer. Vários ataques vieram de diferentes forças da escuridão. Eles se uniram para lutar contra minha família. A maioria dos ataques vinham do reino das cobras, ao qual Verônica pertencia, e Ogboni, que o nosso proprietário pertence. Além disso, fui informado de que a base de todo o apartamento foi construída sob cabeças humanas. Também foi me revelado de que algumas forças ancestrais estavam nos arruinando de nossa aldeia, e todas as forças estavam conectadas com as bruxas e o reino marinho em Calabar. Minha cunhada, cujo trabalho era como atendente de gasolina, escapou por pouco da morte, depois de um golpe de trovão que arruinou a máquina de distribuição de combustível durante o serviço. Poucos meses depois, recebi um chamado que minha mãe havia morrido na aldeia, ao colher raízes de mandioca. Enquanto todos estes ataques estavam acontecendo, uma oração de libertação foi conduzida sobre a minha família, e nossa garota de casa havia me confessado de que ela estava possuída com o poder ancestral, e também, de que era uma espiã para Verônica. 2 dos meus filhos também foram possuídos por estes agentes da escuridão. E a primeira confessou de que ela estava no poderoso reino das trevas, e também, a segunda que estava no comando da princesa. Ela foi designada para matar a mim e a minha esposa, enquanto a minha segunda filha confessou de que ela fora iniciada em Squawkingdom, por seu professor de classe. Ela confessou dizendo que eles haviam contratado uma mulher idosa para atacar o seu estômago, e que sempre a manipulariam, e que eles costumavam mandar que ela golpeasse a minha esposa no peito com uma pedra, resultando em um desmaio consistente em minha esposa, com a intenção de matar a minha esposa. Também, meu filho pequeno era controlado com um fio de cobra demoníaco que ele defecou. Alguns podem não acreditar neste testemunho, mas asseguro de que todo esse encontro é uma verdadeira história de vida. Antes deste encontro, o Senhor me levou a ler sobre o livro do pastor Kyong-do, chamado Batismo por Fogo Ardente. No encontro do pastor Kyong-do, o Senhor abriu seus olhos espirituais para ver os espíritos malignos fisicamente em operação, colocando forte força de ataque contra a igreja, e também dada a graça de lutar com esse espírito maligno fisicamente. Após a libertação, os demônios foram vistos em grupos em toda a minha casa. O Senhor abriu os olhos espirituais da minha filha Graça, para contemplar seu esconderijo. Vários tipos de demônios foram vistos em minha casa. Por mais de um mês, não pude sair para cuidar dos meus negócios, devido à presença dos demônios, e da doença da minha esposa. Eu tenho morado no apartamento por cerca de 10 anos, mas nunca experimentei manipulação tão demoníaca. Além disso, tentei todas as possibilidades de relocamento, mas devido ao meu status financeiro, tudo se tornou inútil. Uma certa noite, depois de lutar com um demônio através de uma severa oração familiar, na manhã seguinte, ouvi dizer que o meu senhorio estava ficando aleijado. No dia seguinte, ouvi dizer novamente que ele estava morto, e que isso foi o início da nossa vitória, já que a maioria dos ataques e aparecimentos de manifestações demoníacas cessaram. Segundo a Timóteo 3,12, e também, todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. O diabo nunca está cansado de lutar contra os cristãos tentadores. Todo cristão não está acima do julgamento. A perseguição é a tentação, porque eles são obrigados a experimentar julgamento e perseguição. Uma tentação castiga os cristãos,
e os torne dignos do reino glorioso. Em Tiago 1,12 diz: Bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque, quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. O Senhor também prometeu não permitir as tentações que estão acima de nossa resistência para nos dominar. 1 Coríntios 10,13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Além disso, nosso Senhor Jesus Cristo e os apóstolos anteriores são provas desses fatos. Foram tentados, e a sua fé também foi testada. Lucas 4,13. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Além disso, quanto mais espiritual e fiel você é para Deus, maior o nível de julgamento de Satanás. Mas Deus está sempre lá para nos dar a vitória. Salmos 34,19. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor livra de todas. Assim, sempre que os demônios perderem qualquer batalha, eles voltarão a reforçar para um outro ataque. Em abril de 2013, minha última filha retornou da escola, e me disse que avistou uma velha na escada na nossa casa. Então eu sabia que algo estava espiritualmente errado. Esta mesma velha, era a mesma pessoa que a iniciou, e a possuía, enquanto ela estava no reino de Squá, que também criou a morte para matar minha esposa. Eu perguntei se a velha fez alguma coisa com ela, mas ela respondeu e disse que ela estava apenas sorrindo para ela. Eu a havia instruído sempre orar, e atá-los sempre que ela visse algum dos espíritos malignos. No dia seguinte, enquanto minha filha Grace estava retornando da escola, vi um homem na mesma escada. Ela disse que o homem estava usando um pano branco com a cabeça coberta. Então eu perguntei-lhe como era o cabelo dele. Ela disse: ele não tem cabelo. Instantaneamente, eu sabia que era um demônio que parecia um anjo de luz. Devido aos inúmeros ataques que enfrentamos, os entregamos em oração. Enquanto estávamos orando, de repente um caixão espiritual apareceu, e era habitado por muitos demônios. Alguns eram como uma imagem preta sem forma, enquanto alguns tinham meia face, meia boca, nariz, e um olho só. Alguns também tinham cabeças grandes com ouvidos largos, curtos, e de natureza temerosa à vista, enquanto alguns se pareciam com gatos, duendes, e beleza como se fossem estátuas femininas. Tenho muita confiança no Senhor, porque o que está em mim é maior do que aquele que está no mundo. Acima de tudo, tentei o meu melhor possível para permanecer fiel a Deus, evitando o pecado, porque só o pecado pode dar ao demônio a mão superior na batalha contra minha família. Embora a batalha não fosse minha, mas do Senhor, ao contestar com os espíritos malignos em oração com minha família, implorando e invocando o fogo do Espírito Santo, de repente, eles dispararam e queimaram em cinzas, enquanto alguns fugiram e se esconderam, embora eu não os visse. Mas o Senhor abriu os olhos espirituais da minha filha para contemplá-los. Além disso, uma de minhas filhas teve um privilégio, e recebeu a graça de visitar o céu. Anos atrás, ela voltou com uma revelação emocionante de partir o coração, contando sobre a multidão de crianças no inferno. Ela também podia ver esses demônios, mesmo quando ela fechava os olhos. Após a batalha, voltamos para o quarto para dar a Deus toda a glória e agradecimentos de louvor, sobre o seu empoderamento vitorioso sobre nós contra os espíritos malignos. Enquanto agradecíamos ao Senhor, minha filha Grace observou 2 dos demônios em nossa sala de estar. Nós nos dirigimos imediatamente para a sala para expulsá-los, mas eles se esconderam. Mas meus filhos conseguiram vê-los. Quando os espíritos malignos perceberam que foram descobertos, eles voaram para o nosso armário. Enquanto eu continuava orando, eles se manifestavam em diferentes formas, como de um gato, cachorro e outros animais. No entanto, eles se recusavam a morrer, e não desapareciam. Eu dou a Deus toda a glória, por me lembrar os testemunhos de batismo de fogo ardente pelo pastor Kyung-do, que eu li às vezes. Nesse testemunho, o Senhor abriu os olhos dos membros da Igreja do Senhor, e eles conseguiram contemplar os espíritos malignos no meio deles, e o Senhor também lhes deu a graça de matá-los com as mãos. Quando minha filha Grace viu um dos demônios na cadeira, o Espírito Santo ministrou em mim para que eu usasse as minhas mãos. Instantaneamente eu capturei o espírito maligno, e esmaguei-o no chão com meus pés. Meus filhos disseram que eu o havia matado, e cerca de 20 minutos depois, eles também avistaram o segundo demônio dentro do meu armário, onde eu mantinha os meus documentos. Abri o armário, e agarrei o espírito maligno pela fé, porque eu não conseguia vê-lo, mas meus filhos confirmaram de que eu o estava segurando. Eu quebrei a cabeça dele no chão com o meu pé. Minha filha, que estava presente,
viu o último demônio, gritou que eu o havia pegado, e instantaneamente ele sumiu. Depois, Nosso Senhor abriu os olhos de minha filha Grace, e ela contemplou muitos anjos em nosso apartamento. Ela me disse que muitos anjos vinham acampar-se em torno de nossa casa, e ela também podia ver Jesus Cristo em seu trono, e ele estava muito feliz. João 20:29, disse-lhe Jesus, porque me viste Tomé, creste, bem-aventurados os que não viram e creram. Assim como alguns de vocês terão dificuldade em acreditar nesse testemunho, da mesma forma, minha esposa que estava passando por uma aflição causada por essa mesma manipulação demoníaca, também não poderia acreditar nessa última conta. Minha esposa estava em sua loja no mercado, enquanto eu e meus filhos estávamos envolvidos em combate espiritual e físico com espíritos malignos. Meus filhos me disseram que também viram um espírito maligno na loja de sua mãe. Quando minha esposa retornou do mercado naquela noite, contei toda a experiência com os espíritos malignos junto com as crianças para ela, e as necessidades desesperadas para realizar orações de libertação em sua loja, mas ela não quis acreditar em mim. No entanto, ela se recusou a ouvir o meu pedido, mas antes preferiu chamar a minha irmã, dizendo-lhe que eu estava manifestado, como alguém que sofresse de doença mental. Na verdade, como é que ela pôde acreditar que eu peguei um espírito maligno com as minhas mãos, e também o matei, onde essas coisas aconteceram antes? Por essa razão, ela se afastou da nossa oração naquela noite. Este testemunho é escrito como uma lição para muitos cristãos, que estão passando ou experimentam a manifestação demoníaca maligna. O diabo está rugindo como um leão procurando a quem possa devorar. E se você é um cristão descrente, você se torna como uma bola de futebol nas mãos do diabo. Ele vai trabalhar em sua vida, e lidar com você misteriosamente, porque é um cristão sem exceção, é um cristão impotente. O diabo nunca se cansa de se reforçar, especialmente se você é um cristão que sempre ora, e que sempre perturba o seu reino. Ele fará de tudo para que você se desvie, ou para enfraquecer a sua vida de oração. Eu vivi naquele complexo, como frequentador da igreja por cerca de 10 anos, sem nenhum problema grave, até eu tornar-me um evangelista com a igreja escolhida do Senhor, e minha esposa ser uma guerreira de oração. Mesmo a maioria dos inquilinos do mesmo edifício, não estavam enfrentando o mesmo ataque que acontecia comigo. Isso explica a importância da oração e da seriedade do crente no serviço do reino. Se você não está levando a sério o reino de Deus, então Satanás não tem nada a ver com o porquê você já ser um agente de seu reino satânico. Ele quer que você queime eternamente com ele no inferno. Apocalipse 3, 15 a 17. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Poucos dias depois, viajei para o estado de Lagos para a conferência ministerial anual realizada na sede da igreja. Enquanto eu estava em Lagos, minha esposa ligou, e me contou o que havia acontecido com ela durante a noite. Ela disse que quando faltava 1 minuto para meia-noite, o Senhor a incomodou para orar, mas ela relutantemente lutava e caía para dormir. No sonho, ela testemunhava as pessoas andando ao redor de sua loja. Ela os ouviu dizendo que eles não a deixariam sozinha, porque ela se recusava a deixá-los em paz em sua missão. Ela destruíra todos os templos ancestrais que levaram muitos anos para serem construídos. Eles também juraram de que certamente nos expulsariam de nosso apartamento alugado. Minha esposa disse que ela respondeu, e disse a eles de que eles não podiam forçá-la a fazer coisas a menos que ela decidisse fazê-los. Após essa revelação, ela não conseguiu dormir de novo, mas foi levada em espírito para ver a janela. De repente, ela viu uma imagem de uma pessoa que se encontrava de fora da janela, recitando um encantamento na direção dela. Ela exclamava. De repente, a imagem escura se transformou em uma menina, que mais tarde se afastou. Após este encontro, minha esposa se sentiu doente, e foi internada no hospital devido à grave condição de sua saúde. No entanto, após sua recuperação, ela não conseguiu dormir novamente no apartamento, devido à constante regeneração da doença por mais de 1 mês. Durante este período, nossa garota da casa também estava conectada aos agentes do mal. Além disso, ela nem queria que minha esposa voltasse para casa. Sempre que a minha esposa vinha visitar nossos filhos, nossa garota da casa se aproveitava da oportunidade de visitar os amigos do seu namorado, e também cometia imoralidade sexual com eles. Portanto,
Eu nem sempre estive com eles devido à natureza do meu ministério. Este incidente continuou, até que o Senhor instruiu a minha esposa a enviá-la de volta para o pai dela. Imediatamente em que ela foi enviada para fora, o ataque cessou. Agora, minha esposa pode dormir no apartamento com seus filhos confortáveis. Nós damos a Deus toda a glória. Em 16/11/2013, fui ordenado como um ministro em tempo integral na vinha do Senhor, escolhido pelo Senhor, e também fui enviado para a aldeia de Etung, no estado de Cross Rivers na Nigéria, na República dos Camarões. Acredito de que tudo o que encontramos e vivenciamos em Calabar, foi um teste de fé e treinamento à frente do grande trabalho do Senhor. Calabar é uma região populosa na África Ocidental, precisamente na Nigéria. É bem conhecida por seu carnaval, que foi introduzido a partir da Índia. Uma imagem da Rainha da Costa é cultuada na praia marítima, que se chama Nansa. A estátua da Rainha da Costa está na praia marinha até hoje. De sua cabeça para a cintura, é uma dama, enquanto da cintura para baixo, é de peixe. Uma casa também foi construída para ela, e apenas alguns calibres de adoradores estão autorizados a se aproximarem do prédio. Muitas atividades demoníacas estão acontecendo em Calabar, e somente aqueles que têm os olhos espirituais abertos podem vê-los.